no Senhor, buscar no Senhor uma resposta, buscar no Senhor a providência, porque também no Senhor a providência. Aleluia! E ele se posicionou e apresentou diante do rei. Ninguém poderia aparecer diante do rei triste, porque senão era morto. E quando ele se apresentou, quem era Neemias, para que o rei olhasse para ele. Irmãos, às vezes a gente olha, eu olho essa mensagem, quem era Neemias, o copeiro, para que o rei olhasse para Neemias e disse: Neemias, você está triste, você não está doente, mas o seu semblante está triste. Mas isso é efeito de uma oração. A tua oração ela tem efeito. Talvez você está precisando de algo e o seu patrão é muito rico, mas ele não olha para você, mas o efeito da tua oração, ele olha para você e diz assim: o que você precisa? O que você necessita? Porque eu posso fazer, mas isso é efeito de oração. Aleluia! Maravilha, meu Deus! Irmãos, eu amo o trabalho de oração, porque não tem oração que não fica sem resposta. Pode passar um ano, 10 anos, 5 anos, mas ela é depositada diante do altar do Senhor, e no tempo do Senhor a resposta desce. Não é em vão você estar colocada, não é em vão você chorar, às vezes sem palavra, mas é só no babucear da boca, como Ana que estava no templo. Glorioso! Estava orando no Espírito, e o sacerdote sem visão olhou e disse: Ana, por que você está embriagada? Ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou somente amargurada. Mas a oração dela foi atendida. E ele disse: olha, rei, é porque eu fiquei sabendo que a cidade dos meus pais estão em ruína. O sepulcro onde estão enterrados meus pais está em ruína. As portas foram queimadas a fogo. Os muros estão derrubados. Muro fala de proteção. Você faz um muro para proteger a tua casa. Você coloca porta e janela para guardar o que está dentro. Se os muros estão quebrados, derrubados, está sem proteção. Se a janela que é para ter segurança está queimada, não tem segurança. Cadê a segurança? As pessoas estão em grande miséria, estão com fome. Como que pode existir uma pessoa com fome? Se a miséria causa fome. Eles estavam com fome, materialmente falando. Se a gente está com fome, a gente não tem força de se levantar. Se a gente não se alimenta a carne 3 vezes por dia, ela fica fraca. Temos que alimentar com a vitamina. E assim a nossa alma. Se não alimentarmos a nossa alma com a palavra, com o louvor, com a oração, com o jejum, ela desfalece, ela morre. Assim a carne não tem condição de se levantar, se posicionar, se não tiver uma estrutura física. Aleluia, Jesus! Eles não tinham estrutura física, eles estavam sem proteção, eles precisavam de alguém para interceder. Neemias, por que você está aqui hoje? Porque Deus viu você estrutura para você buscar pela tua família, pelo teu bairro, pela tua cidade, pela tua pátria, pelo teu país. Será que não estão um caos? Mas ainda Deus está no controle, porque aqui tem homens e mulheres de Deus, nesse bairro, nessa cidade, nesse local, nessa congregação, que ainda ora. Aleluia! E Deus está no controle. Mas se não está tudo caos, mas a tua vida está no controle de Deus. A tua vida não depende de governante, presidente, governador, senador. Ela depende de Deus. Glória a Deus! E ela está no controle de Deus. Porque nós temos orado, temos clamado ao Deus dos céus, que está com o controle. Está descontrolado para quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus, quem não busca a Deus, quem não ora, está vivendo em desespero. Mas aquele que busca está vivendo em segurança, porque os seus muros estão sendo construídos, as suas janelas estão no lugar. Aleluia, De Rei! Deus. Glória a Deus! E ele falou assim: o que você quer? Eu disse: eu quero cartas. Eu preciso de permissão de carta para ir até a pessoa presidente da floresta para me designar madeiras para reconstituir as portas que estão queimadas, os muros. E ele deu. E Neemias partiu, porque só podemos sair na direção de Deus. Isso fala de direção. Não podemos tomar uma decisão e final e dizer assim: eu vou. Não, Senhor, eu posso ir, eu vou fazer, vai dar certo. Senhor Jesus, eu vou descer, eu vou perseguir os amalequitas que roubou a minha família. O Senhor vai me
de sair na direção da vontade de Deus, com as cartas do pastor de Deus, que colocou na frente da obra. Glória Aleluia. a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que está querendo tomar uma decisão, mas toma na direção de Deus. Se é para trabalhar, se uma porta de emprego pede a Deus, porque talvez essa porta vai te render muito dinheiro, muito salário na conta, vai te dar muitos benefícios, mas vai te tirar o horário de vir para o culto, vai te tirar o horário de você vir para amanhã com Deus. Então você tem que colocar na direção de Deus e saber de Deus se é isso que Ele quer para a tua vida. Glória a Deus. Um dia Deus disse assim para mim: ó, trabalha mais fome para Deus, menos fome, que eu vou usar o homem para te abençoar. E eu disse: Senhor, como vai ser isso? Eu tinha faxina de segunda a sexta, trabalhava até domingo, cozinhava, e o Senhor começou eliminando aquilo tudo. E o Senhor falou assim: eu vou abrir uma porta de carteira assinada. Eu disse: glória a Deus. Mas eu dobrei o dia e disse: Senhor, salário mínimo não dá. É difícil. Mas o Senhor faz além do que você pede. Passou 3 anos, o Senhor abriu uma porta que a moça calculou todas as faxinas que eu ganhava, que não era tão boa quanto aquela me pagava, mas ela calculou por cima do que ela me pagava. E me pagou o salário que eu estou até hoje. E no último dia que ela falou assim: olha, o esposo dela me chamou no escritório e falou assim: olha só, por que você trabalha tanto? Aí eu me senti como Neemias, disse: Senhor, porque sou um engenheiro, mal passa, fala comigo, ele é muito educado, mas é muito ocupado. Eu disse: por que você trabalha tanto? Eu disse: porque eu preciso construir uma casa. Ele falou: falta o quê? Eu vou falar isso, aquilo. Ele falou: faz uma lista e traz aqui e coloca no meu escritório. E eu fiz a lista, coloquei no escritório e orei e falei assim: Senhor, aqui na lista, e é muito, tem muito dinheiro, mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata e fala: Aleluia. e no dia que eu cheguei lá, ele falou assim: olha, aqui está o envelope com a quantia que você precisa, e eu coloquei ali mais, porque parece que você faz conta errada. Então eu coloquei ali mais. Irmãos, eu coloquei piso na casa toda. Né? Oh, glória a Deus. Mas Glória a Deus. você precisa consultar Deus. Glória a Que Deus. o que Ele quer, o que está no teu coração é o que está no coração de Deus. Porque tem que estar alinhado o que você quer com o coração de Deus. Se não estiver alinhado, desiste, sai fora, espere em Deus, confia em Deus, ora a Deus, porque Ele tem poder. Verdade. Aleluia. Ele pediu cartas, passou, pediu lenha, pediu madeira e chegou a Jerusalém. E à noite ele levantou sozinho, mandou um cavalo e foi mapear o que estava acontecendo, não chamou ninguém. O que eu aprendo aqui nessa manhã é que nós, muitas das vezes, nós temos que estar sozinhos. Meu Deus. Aleluia. Não é dirigente, não é presidente, não é É irmão, verdade, não é meu Pai. que precisa estar na tua casa orando contigo. O negócio é você e Deus. Oh, glorioso. Ele Aleluia. levantou, arriou o cavalo e começou a mapear. Você tem que se levantar pela madrugada, mapear a tua casa, mapear a tua casa, para É, onde está Deus entrando bendito. as brechas, que está aberta, que Satanás está entrando, e ludibriando o seu filho, a tua família, o teu esposo. Você precisa levantar de madrugada, se posicionar, mapear o teu ambiente, que Satanás está montando guarda, alabacida cai, para entrar na tua casa, disfarçado de bons amigos, em redes sociais, para tirar a comunhão da tua família. Glória a Deus. Neemias levantou e começou a mapear o lugar. E ele viu que as portas estavam todas queimadas. A porta do futuro, a porta do peixe, a porta das ovelhas estavam todas queimadas. E ele fez um levantamento e designou vários homens para trabalhar, cada um na sua posição. Mas aí, quando você se posiciona para fazer algo de Deus, não pensa que vai ficar tudo bem e vai dizer assim: irmão, Perla, tá lindo o trabalho, Deus te abençoa. Não, não é isso, porque se acontece isso, a obra não está sendo de Deus. Porque Deus não chamou ninguém para ter tapinha nas costas, não. Chamou nós para pisar em espinhos, porque o primeiro espinho ele levou na sua coroa. Você deveu nadar. Então, quando você vê o diabo se levantar na obra com calúnia, defamação, perseguição, glorifique o nome do Senhor, porque você está na rota certa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí vem quem? Sambalate. Aí vem quem? Tobias. E vem os 3. E começa a dizer: mas vocês estão levantando o muro? Até uma raposa vai derrubar esse muro. Poderia até derrubar se não tivesse na direção de Deus. Mas aquilo que está na
Pra cima. Deus, Ele quer qualidade na tua vida. Deus quer qualidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não importa quem não quer, você quer. Não importa se o marido não quer, você quer. Não importa se o filho não quer, você quer. Não importa se Oh, glorioso, aleluia. funciona. Não adianta vir Sambalate, Tobias. Não adianta vir os inimigos. Eles vêm zombando, porque primeiro vem tentando te elogiar. Primeiro vem com sapatinho de algodão. Irmã, você canta bonito. Irmã, você tem uma voz linda. Primeiro ele vem elogiando, você não dá conversa. Aí ele vem o quê? Vem te criticar. É, Deus. Ah, irmã, mas hoje você não cantou nada. Ah, irmã, mas hoje você não deu uma saudação de 20 minutos. Ah, irmã, mas hoje, mas não tem nada. Você, o negócio é com Deus. A tua vida está na direção de Deus. Você não vive de elogio. Você não vive de elogio, porque se você viver de elogio, você não vai aguentar as críticas. E nós temos que viver pelas críticas, porque a crítica é que te faz fortalecer e ficar de pé. É verdade, oh, glória a Deus. Eu nunca vi ninguém sendo elogiado e ficar de pé. Eu já vi pessoas sendo criticadas e estar de pé. Porque a crítica arranca lágrima. A crítica faz você pensar, refletir e dizer assim: ah, ela disse que eu cantei mal, eu vou ensaiar mais. Eu vou colocar mais um playback. Então você vai se esforçar mais e você vai adquirir mais de Deus. Agora, quando elogia, você se sente à vontade. Outro dia eu vi algo tão lindo que você já matou alguma rã? Eu, graças a Deus, tenho até medo. Mas para matar ela, você coloca ela na água morna, na água fria. E ela vai ficar ali aconchegante. E você vai colocar o fogo baixinho. E você vai aumentando a temperatura da água, vai ficando aconchegante. E vai ficando aconchegante, ela vai ficando ali tranquila. Quando senão a água esquenta e ela morre ali. Mas se você jogar na água quente, ela pula, vai embora. E assim a vida que anda de elogio. Elogia, você se sente à vontade. É verdade. Você se sente bem no seu ego, porque nós somos humanos. Tem uma lei dentro de nós que diz: ah, mas eu sei, eu posso, eu faço, mas essa lei tem que morrer. Você tem que dizer assim: não, eu não posso nada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Se não for o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, a minha filha assim: mãe, tudo que você é Deus, você é Deus. Você é Deus, me tirou. Então eu não posso atribuir a ninguém a não ser Deus. Glória a Deus. Elias estava ali sozinho porque é necessário. Tem coisas que você precisa passar sozinho. Tem coisas que você precisa dobrar os seus joelhos sozinho na madrugada. Porque se você chamar mais alguém para receber a bênção, começa a dizer assim: olha, tá vendo lá? Aí vai receber a vitória porque eu orei por ela. Foi 40 dias de oração, jejum. Mas não, Deus quer você. É você que Deus vai te dar direção. Como deu para Neemias a direção para posicionar os homens que era necessário fazer a obra, porque não poderia ser qualquer um. A obra de Deus não pode ser qualquer um. É direcionada por Deus através de joelhos dobrados, para Deus descer com a direção, porque na oração tem direção de Deus. A oração tem direção de Deus, e na direção de Deus você se posiciona. E aí vem as críticas. Eles achou que não estava bom, começou a zombar, porque aí começa a rir. E aí às vezes a gente está tão fragilizado, porque a gente vive uma batalha constante em casa, no trabalho, e a casa do Senhor é uma porta de escape, que quando você entra aqui neste lugar, você dobra os joelhos, você não tem palavra, você rasga os corações para o Senhor. Aleluia. E deixa isso agir, mas É verdade, meu você Pai. entra na casa do Senhor e vem alguém e diz uma palavra que você já está triste, abatida, e aí você sai pior do que você entrou. Porque tem pessoas que não têm sabedoria, não têm direção, não tem nada de Deus e quer mostrar que tem sem ter. É um perigo. Aquela figueira estava ali, tinha folhas, era necessário ter fruto, porque se tinha folhas, tinha que ter fruto, mas ela não tinha, vivia de aparência. É o que muitos acontece. Quando você vê muitas pessoas falando coisa que vem para te maltratar, você começa a orar pela vida dele. Não para que Deus tire, mas que Deus possa moldar, para ele ter direção de Deus e falar o que é na direção de Deus, porque na direção de Deus, ainda que a palavra é dura, mas não machuca, ainda que a palavra é dura, mas te trata. É verdade. Glória a Deus.
e não te deixa sair desnorteado, porque a palavra vem de Deus. E ele se posicionou, colocou os homens para trabalhar. E o que eu acho muito lindo é que enquanto os homens trabalhavam colocando os tijolos, na outra estava espada. É o que nós temos que fazer hoje, igreja. Nós temos que trabalhar, mas vigilante é o que está na porta daquela igreja. Vigiai, porque o nosso adversário está ao nosso redor, ungido como um leão para nos tragar. Então é necessário que nós se posicionamos, oramos e vigiamos, porque não adianta. A Bíblia diz: vigiai e orai. Primeiro a vigilância, depois a oração. Porque se nós não vigiar, em vão é tudo que nós fazemos. Então nós temos que estar trabalhando na obra do Senhor e vigiando. Aleluia. Vigiando o que nós vemos, vigiando o que falamos, vigiando o que ouvimos. E filtrar é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Porque o que nós mais vimos hoje é casamento fracassado, porque de ouvir a voz do santo casamenteiro mentiroso. De Deus, consulta a Deus. A Bíblia escreve os profetas, mas tem que ser profeta. Você tem que analisar o profeta: é de boca no corpo, é de oração, ou é de confusão. Porque tem profeta que ele é quietinho, ele é reservado, ele só na oração, na vigilância, ele não abre a boca, ele não está de casa em casa, de porta em porta, ele não está de calçada em calçada, ele não está de WhatsApp, ele não está de rede social. Não, ele é reservado, porque quando Deus fala com ele tem certeza. Glória a Deus. Que é tirando de porta em porta, de rede social, ele sabe tudo. Que o que mais as pessoas sabem fazer hoje é postar sua vida nas redes sociais. Conta tudo, mas não conta para Deus. Tem o prazer de digitar uma questão e dizer: ai, aí o adversário está lendo e dando gargalhada. Mas você não tira o tempo para vir dobrar o teu joelho e dizer: Deus, eu estou aqui. Senhor, olha o meu pecado, eu pequei. Senhor, olha os pecados dos filhos de Israel. Eu pequei, meu pai pecou, meus filhos pecaram, minha mãe pecou, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura a minha comunhão com o Senhor, restaura meus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não contamos mais, nós não confessamos mais pecado. Tem pecado que vira até de estimação, está guardado. Eu pisei no carro do irmão, machuquei o irmão. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, vai lá, fala para ele, está triste, passa para ele, irmãzinha, tudo bem, querida, mas a palavrinha mágica não sai da boca. Homem, eu me perdoa, eu estava tão ligado, eu te descatei. Não, a igreja está desfiando, e com isso estamos degradando. A nossa casa vira um caos, nossa família vira um caos, porque tem que partir de nós. Erramos, confessamos, chegamos a falar: tem pecado que eu não preciso falar para ninguém. O pastor não precisa ver, precisa sim. Você tem uma liderança, você tem um irmão que Deus colocou na tua vida para cuidar de você. Verdade, meu Deus, aleluia. Aí ele não tem nada a ver com a minha vida, tem sim. Confesse, quem confessa alcança misericórdia. Confessa e deixa. Neemias confessou o pecado do povo, orou pelo povo, chamou o povo ao arrependimento, chamou as pessoas para reconstituir aquelas portas, fechar as brechas, mesmo com tanta calúnia, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta fadiga, cansaço. 52 dias para reconstituir. Irmãos, tem que ter propósito. Nós não temos que viver de propósito. Gostei dela. Temos que viver de propósito. Proposta é boa, enche os olhos, mas não te leva ao céu. Propósito arranca lágrimas, propósito dói, propósito faz você levantar sem querer da cama, mas te leva ao reino de Deus. Glória a Deus. E estamos vendo uma geração que estão vendo de proposta. Chega alguém, época de política, nada contra, temos que ter política, mas oferece isso, aquilo, e às vezes as pessoas até se vendem. Ah, me dá um bolsa, a família me dá isso, me dá aquilo que eu falo. Proposta, decente. Mas nós temos que viver um propósito com Deus. Aleluia. Propósito
firme. Deus é fiel, Colocando nas mãos do aleluia. Senhor. Senhor, eu sou assim, mas eu preciso ser mudado. Senhor, eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu tenho uma natureza do velho Adão, mas me quebra. Coloque em mim um espírito de mansidão. Coloque em mim um espírito de fortaleza, de ousadia. Coloque em mim um espírito de equilíbrio. Porque eu sou desequilibrada. Diante da luta, eu me desequilíbrio. Mas eu preciso ter, Senhor. E a Bíblia diz que tudo que pedir em oração, Crendo receberei. crendo receberemos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas nós vimos que são poucas as reuniões de oração. Eu louvo a Deus que por pouco ainda tem e precisamos continuar. Porque se nós queremos reconstituir os muros da nossa cidade, primeiramente da nossa casa, que todos aqui eu creio que sempre tem um da nossa família parentela que está precisando de salvação. É, Deus vivo. Agora mesmo aí eu saindo, minha filha levantou em prantos. Falou assim: mãe, eu sonhei que meu pai tinha morrido. Eu entrei num propósito de 40 dias de oração. Eu falei assim: Senhor, só sai dessa oração com uma resposta. Ou tudo ou nada. Ou o Senhor levanta esse homem para andar comigo, para orar comigo, ou o Senhor levar, mas eu salvo. Eu não aceito perder esse homem para Satanás. Meu Eu vou dizer, é Deus. todo espírito, dono de sempre espírito. Os casamentos que são 12, todos espíritos. O meu, pela misericórdia de Deus, está de pé. Com muita misericórdia, irmãos, pastores, no decorrer dessa caminhada desde 98, que o Senhor colocou pessoas para me ajudar em oração. Então eu sou de pé. Não graças às minhas orações, não. Eu creio que é por orações de outras pessoas que me conhecem. Jesus. E eu falei: Deus, é muita vergonha para mim e para minhas filhas. É muita vergonha, Senhor, que nós temos passado. Mas é tudo ou nada. Vai doer porque ele é um bom pai, é um bom esposo, me trata bem, trabalhador, mas não quer nada por isso. Hoje mesmo, 4 horas da manhã, ele volta a trabalhar em Aerocruz, todos os dias, 11 anos. E ele falou assim: você já está indo para oração? Porque você já levantou tão cedo? E eu vi o diabo na voz daquele homem. E eu olhei assim e veio na minha mente assim: fala para ele. E se ele tivesse posicionado, não precisava de estar orando. Você cala a boca, Satanás, você não vai dizer nada. Eu fiquei calado. E ele falou assim: ué, você devia estar descansando, trabalha a semana toda. E veio Satanás de novo e disse assim: ó, fala com ele que se ele quisesse que você descansasse, ele cumprisse os deveres da casa, você não precisava trabalhar. Porque quando você sai para trabalhar, ele não fala que você precisa ficar descansando. Então você cala a boca, Satanás. Eu preciso me posicionar. E a minha filha levantou e falou assim: mãe, eu sonhei que meu pai tinha morrido. Ontem, no ônibus, eu veio um rapaz, que eu ganhei ele para Jesus, das drogas. Ele disse: nossa, eu tive um sonho que seu esposo morreu. Se meu filho seja feito com a vontade de Deus. E eu vim falando assim: Senhor, eu quero ver aquele homem salvo, nem que seja na hora da morte, agonizando. Eu não aceito perder aquela alma para Satanás. Porque foram muitas madrugadas, muitas vales, muitos desertos. Nós saíamos para ir cantar com de oração, chegava meia-noite, ia buscar ele na beira do asfalto. Aí, chegava em casa, dava banho, trocava de roupa, estava para dormir. Outro dia, ele saía, voltava, bebia tudo de novo. 5 dias sumido, 10 dias sumido, mês sumido. Eu dobrava o joelho, Deus me mostrava ele numa casa de prostituição, bebendo, falhando, e batia no bolso: cadê o dinheiro? Sumia. Os pais dele é vizinho do nosso amigo ali. Irmãos, para a glória do Senhor, Deus libertou da cachaça. Eu falei com o Senhor que onde eu ia passar, eu ia contar essa vitória. Não para a minha glória, mas para aumentar a fé dos irmãos. O Senhor me prometeu que todas as minhas 4 filhas iam ter um diploma. E orando a Deus, eu falei assim: Senhor, como vai ser isso? Eu estou afundada na bebida. Quando entra R$150, sai 200. E eu fiquei, irmãos, orando. E o Senhor falou assim: primeiro você vai construir a casa. Eu vou usar um homem para te abençoar. E sempre Deus dá um refrigério. Deus deu inteligência para ele. Ele que construiu a nossa casa. Um dia de madrugada, Deus falou assim: coloca a mão na cabeça dele e ora, que eu vou dar inteligência para ele. Para ele colocar pisos, colocar porta, fazer tudo. Já fiz isso em casa com o Zé. Ele um dia colocou um pedreiro para trabalhar, o homem fez tudo errado, ele falou: a partir de hoje eu vou fazer. A partir daquele dia, Deus começou a trabalhar na mente dele. Oh, glória a Deus. E ele construiu a nossa casa, porque a nossa filha precisava de um lugar para estudar. As minhas filhas nunca repetiram de ano.
E elas ficaram estudando. E elas ficaram afadigadas, porque eu não conseguia entrar na faculdade. Eu disse, tenha calma. Espera que Deus prometeu. Hoje, para a glória do Senhor. Antes da minha filha terminar a faculdade de Direito, ela já tinha passado na prova da OAB. Meu patrão é advogado e engenheiro. Ele falou assim, que nem ele, que estudava, filho de rico, tinha só o tempo de estudar. Ele falou que passou na segunda etapa da prova. A primeira ele não passou. Ela passou. Esse é nosso Deus, aleluia. Ela estava, o que ela gostava, o que ela queria fazer, ela continuou trabalhando. A minha outra filha, jornalista, ela terminou, fez a prova, pegou a carteirinha de jornalismo, já está trabalhando no lugar que ela queria trabalhar. Ela disse, mãe, eu quero trabalhar naquele lugar. Você tem que falar com Deus, não é comigo. A porta de Deus, não é minha. Ah, mãe, eu estou na oração, perdão, não, obrigado. Então continua. Me ajuda, eu te ajudo, mas você que precisa se posicionar. Nós temos que ajudar os nossos filhos, não fazer por eles. Eles são distanciados. Só tem uma que se agradece. As outras 3, elas têm temor, mas não servem. Então não tem que pagar um preço por elas. Eu tenho que ensinar elas a pagar um preço, porque se eu orar por elas, elas recebem a bênção, elas se acomodam. Mãe, eu estou na madrugada, eu estou continuando. Aleluia, Jesus. Jesus. Te ajudo. Quando eu puder. E você continua. Para a glória do Senhor. A outra foi morar em Minas. Vai terminar o curso de biomedicina, em nome de Jesus, mas para a glória do Senhor. Amém. Então, irmãos, tudo que você precisa, se posicione, começa a fazer igual Neemias, reconstitui os muros que estão na tua casa. Eu não sei quais os muros que estão fendidos na tua casa, eu não sei quais as portas que foram queimadas pelo inimigo na tua casa, mas você sabe. Você sabe qual foi a porta que o inimigo quebrou, que ele destruiu talvez na cachaça, nas drogas. Mas hoje, nesta manhã, se você está aqui, é porque você se posicionou. Porque não fui eu, não foi o pastor, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui. E você se posicionou. Então, posicionado você já está. Você já recebeu de Deus a instrução aqui neste lugar. Então, a partir de agora, começa a ser direcionado por Deus. E começa a chamar os seus amigos, porque você tem amigos. Nós temos amigos. Nós temos amigos para nos ajudar. E pergunta para Deus, Senhor, quem o Senhor quer que eu chame? Eu vou sozinha ou eu vou acompanhar? Aleluia. Esse é o direcionamento que Deus está te dando. Quando Ele te direcionar, se você vai sozinho, vai. Se te direcionar seus colegas, chama eles. Porque quando você chamar, ele já vai estar com o propósito no coração. Amém. E você vai começar a reconstituir seus muros. E Deus vai trazer de volta aquilo que foi perdido. Amém. Amém? Amém. Glória a Eu Deus. agradeço a oportunidade. Deus te abençoe, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nada. Nada. A Bíblia diz que não tem nada que nos separa do amor de Deus. Aleluia. Ele citou a fome, a peste, mas é nada. Nada, não tem calúnia, não tem pedrada, não tem nada que te separe desse amor. Só você mesmo, que diz assim, eu não quero. Aí, você e Deus. Mas enquanto você estiver posicionada, faça tudo conforme a direção de Deus. Amém. E você será bem sucedido. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Deus abençoe a vida do pastor, a vida da sua esposa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.